as ideias disseminadas aí, originárias da Revolução Francesa para o Ocidente, o moderno globalismo, ou as esquerdas, isso aí é um sistema demoníaco para o Ocidente, que não se aplica no Oriente. Essa ideia de favorecer a ideologia de gênero, descaracterizar a família, fazer divulgação do homossexualismo e esses aspectos assim que nós temos aqui como lutas, o aborto, isto não existe no Oriente. Países como Rússia, China não enfrentam essas questões. Lá no Oriente, Satanás age de outra maneira. Por exemplo, colocando na cabeça dos governantes, já que o povo lá é mais cordeiro, o oriental é mais submisso por natureza, aceita mais facilmente as imposições de governos. Nesses lugares, Satanás bota na cabeça dos governantes de controlar a vida da população. E é mais ou menos a mensagem que se divulga por lá, seja na China, na Rússia, na Índia, no Paquistão, nos países islâmicos, que os governantes controlem a vida dos seus habitantes. Já no Ocidente, por causa de uma suposta liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, as liberdades que, na verdade, não são tão livres assim, as pessoas têm um sentimento de que votam, de que o governo é expressão da vontade da maioria, quando, na verdade, os votos são induzidos ou fraudados, como na Venezuela, enfim, as pessoas têm uma sensação de liberdade e que têm uma aparência de democracia, quando, no fundo, não é nada disso. Elas são influenciadas, a sua mente é conformada pela mídia, e quem domina a mídia, tem o dinheiro, domina os meios todos de comunicação, influencia a população. Na verdade, a população também acaba sendo escrava, porém com uma sensação de liberdade, o que é bem diferente do Oriente. Mas tudo farinha do mesmo saco. Satanás controlando lá e cá. Bem, e os cristãos? Em cada lugar, cristãos vão se engajar em uma luta que não é necessariamente a luta de Deus. O Senhor quer se revelar ao seu povo. Lá na China, a perseguição é, em princípio, a religião. O governo destrói templos, proíbe reuniões, controla a vida das pessoas, estabelece o crédito social e faz as pessoas terem que andar pela cartilha comunista e, senão, elas serão perseguidas. Cristãos, então, lutam pela sobrevivência como cristãos. Os cristãos na China não estão nem preocupados em derrubar governo, isso não existe lá. Aqui no Ocidente, cristãos se engajam em campanhas anti-aborto, anti-homossexualismo, pela família, contra a ideologia de gêneros e pelos valores conservadores. Essas guerras que também não têm sentido para Deus, porque não adianta fazer lei proibindo aborto ou permitir lei com liberdade de abortar, porque o cristão não é regido por isto. Ele tem um padrão que vem de Deus, mas muitos cristãos acham que precisam fazer uma cruzada. Você sabe que esse termo cruzada vem lá da Idade Média, quando, depois do século VII, depois que os muçulmanos conquistaram Jerusalém,
começou a se divulgar uma ideia de que era ponto de honra para os cristãos se unirem e irem em uma grande mobilização para libertar o Santo Sepulcro das mãos de iníquos. Para o cristão verdadeiro, Jesus está vivo, não tem sentido mais nenhum o sepulcro de Jesus. O sepulcro ficou vazio. Por que libertar? Mesmo porque já não havia. Os sepulcros já tinham sido todos destruídos. Por que libertar um santo sepulcro vazio? Que honra tem isso? Mas isso mobilizou milhões e milhões e milhões de europeus que partiram em cruzadas, alguma com 1 milhão de pessoas, para irem a pé para o Oriente Médio, dando a volta no mar Mediterrâneo, e a maioria deles morria nas viagens, e lá chegando, se libertasse o Santo Sepulcro, e daí? Que vantagem teria isso para a vida espiritual? Isso era uma guerra desnecessária, sem propósitos, as cruzadas. Mas, de certa forma, hoje existem cruzadas contra o aborto, cruzadas contra o homossexualismo. Deus nos quer engajados na função principal que Ele nos deu, de amarmos o Senhor, cultuarmos a Ele, irmos para visitar os irmãos, dando apoio espiritual, evangelizar aqueles que não conhecem o Senhor, discipular os que se decidem. Isto é o nosso envolvimento, essa é a nossa guerra contra Satanás, que segura as pessoas, não é contra governos. Nós não temos que optar por linhas de governo e ideias políticas. Nós temos que fazer o que Jesus mandou e nos fortalecermos para podermos fazer o que Jesus mandou. Hoje há uma guerra entre a Ucrânia, ou a Rússia e a Ucrânia. De vez em quando há alguns capítulos novos, mas em princípio, aparentemente, a Rússia está mais com vontade de vencer. A Ucrânia só resistiu por causa dos Estados Unidos. Agora parece que os Estados Unidos estão em dúvida, ou pelo menos diminuindo o apoio. A Ucrânia está se sentindo mais fraca e desesperadamente querendo uma paz honrosa. E os cristãos com isto? Bem, na Rússia existem cristãos que estão numa campanha contra a guerra. E o governo começou a perseguir esses cristãos. Esses cristãos não podem reclamar de perseguição religiosa, porque não é por causa de pregar o evangelho, é por causa de se posicionarem politicamente contra a guerra. Mas na Ucrânia está acontecendo a mesma coisa. Há cristãos que estão contra a guerra. É uma guerra que não é de interesse dos ucranianos. O presidente ucraniano é um ditador, está a serviço de alguns interesses particulares dos Estados Unidos. E o povo ucraniano não quer essa guerra. E há cristãos ucranianos que estão combatendo essa guerra. Mas o governo está perseguindo de forma implacável. O governo é ditatorial hoje na Ucrânia, está perseguindo os cristãos que se levantam contra a guerra, não porque eles estão pregando o evangelho. E assim por diante, em vários lugares, cristãos estão sendo perseguidos por outros motivos. Na Venezuela, há situações claras que o mundo todo está vendo, mas os cristãos não têm que se engajar numa campanha para derrubar o governo e eleger a oposição. Os cristãos têm que continuar sua tarefa de pregar o evangelho. Mesma coisa na Rússia, mesma coisa em Cuba, na Nicarágua e nos Estados Unidos também. Os cristãos não têm que se envolver em lutas humanas, em políticas humanas. Nós temos que estar engajados na obra de Deus. E a obra de Deus é esta, de nós nos mantermos fiéis, preservarmos o que está para morrer, irmos visitar os
cristãos que estão afastados, desanimados, desigrejados. Esse é o nosso trabalho, a nossa guerra é espiritual. Mas para isto, nós precisamos de nos fortalecer, precisamos então de oração, de vigílias, subir monte. Não é subir monte para você buscar a bênção de prosperidade para você, é você orar, interceder pelos outros e ir buscar os outros. Então, há cristãos que estão querendo a sua bênção pessoal, mas não é isso que Deus quer, é que estejam engajados em preservar o que está para morrer, em salvar aqueles que estão se perdendo, nossos irmãos que estão se afastando, se desviando. O nosso trabalho é esse. E o que vamos fazer por isso? Temos que nos fortalecer, vamos orar, buscar o Senhor. Mas a maioria dos crentes não quer buscar o Senhor, então busque com aqueles 2 ou 3 que querem. Não fique criticando os outros, mas se junte aos 2 ou 3 que querem, vá buscar o Senhor. É isso que você deve fazer e não vai ter desculpa diante de Deus. São essas as nossas guerras. No Brasil, muita coisa vai acontecendo e vai acontecer, mas há também um foco errado dos cristãos no Brasil. Não temos que tomar posição política conservadora. Nós temos que fortalecer a fé dos nossos irmãos e orar pelas autoridades constituídas e crer que Deus vai dirigir os acontecimentos como nós cremos que está dirigindo. Que você entenda isso, não fique distraído com coisas deste mundo, não fique perdido com assuntos deste mundo, não se engaje em cruzadas aí loucas com interesses mundanos, mas consagre sua vida em santificação, busca do Senhor, oração. Mas até mesmo nisso, saiba que a maioria dos cristãos não estarão com você, mas não importa. Com quem estiver disposto, vá se juntar, orar, buscar o Senhor, consagrar sua vida, se santificar. É isso que Deus está querendo de você e de mim, daqueles que querem ser salvos e que serão arrebatados. Não se deixe enganar por aquela multidão de cristãos que vão ficar aqui no arrebatamento. Eles não subirão. Não se deixe iludir, não se deixe influenciar por esses cristãos que não vão subir no arrebatamento, mas santifique a sua vida e se junte com os que querem buscar o Senhor de todo o seu coração e que você seja um deles também.